Como saber qual o melhor banco investir? A gente sabe que os bancos não têm dívidas, né? Porque eles trabalham emprestando dinheiro e logo são remunerados com os juros desses empréstimos. Então, basicamente, um banco não tem dívida. Mas como então a gente deve analisar um banco? Já que a maioria dos indicadores, né, quando a gente vai lá para a tabela dos indicadores fundamentalistas, eles não têm. Eles têm só PL, PVP e poucos outros indicadores. Então, nesse vídeo, eu quero trazer para você uma forma simples e prática de você analisar como encontrar o melhor banco para investir. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Investe Financeiro. Meu nome é Bruno e aqui eu falo sobre ações, dividendos, renda passiva, fundos imobiliários, liberdade financeira através da Bolsa de Valores. E nesse vídeo eu quero te trazer alguns passos para você identificar como achar o melhor banco para investir. Eu vejo pouca gente falando sobre isso, sobre o que eu vou falar nesse vídeo agora. E se você ficar até o final do vídeo, você vai perceber que de verdade agora você vai aprender como você encontra o melhor banco para investir. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que todo investimento que a gente faz, a gente espera um retorno daquele investimento. Então você tem que entender também que intrínseco a esse retorno está atrelado um risco. Então eu tenho que ponderar muito bem o que é risco, o que é retorno. Qual risco eu vou correr para ter o retorno esperado que eu quero ter com esse investimento. E aí a primeira coisa que eu tenho que avaliar quando eu vou investir é a saúde financeira da empresa. E quando a gente trata de banco, a gente tem que olhar muito para o EBITDA da empresa. E aí a gente percebe que o banco não tem dívida. E aí a gente tem que olhar e analisar de uma forma diferente. E essa especificidade dos bancos nos leva a procurar outros indicadores para avaliar. Afinal, os bancos demasiadamente alavancados podem quebrar um dia. Então aqui nesse vídeo eu quero trazer para você 3 indicadores que você deve analisar, além daqueles que você já sabe, mas esses 3 indicadores vai te mostrar qual é o banco com a saúde financeira melhor para você investir. O primeiro deles, pessoal, é o Índice de Basileia. Bruno, pelo amor de Deus, o que é isso? É bem simples e eu vou te explicar. Assim como todo índice é a divisão de 2 números, né, um número pelo outro, o índice de Basileia não é diferente. Nesse caso, no numerador, nós temos um número do próprio banco, que é o seu patrimônio, é o que vale o banco. E no denominador, nós temos o capital de terceiros, ou seja, o capital que é emprestado de outras pessoas. Então, sobre a ótica do risco, quanto maior for esse indicador, melhor é para o banco. E aí eu vou te dar alguns exemplos aqui para que você entenda. Vamos lá, olha só. O exemplo A, o banco tem um patrimônio de 50 bilhões e uma carteira de empréstimos de 500 bilhões. Logo, seu índice de Basileia é algo da divisão de 50 por 500, que vai dar um resultado aí de 10%, tá, pessoal? Então você tem um índice de Basileia de 10% nesse primeiro exemplo. Quer dizer o quê? Quer dizer que de todo o patrimônio do banco, 10% do que ele tem é dele mesmo. Já o exemplo B, o banco tem um patrimônio de 25 bilhões e uma carteira de empréstimo de apenas 100 bilhões. Isso quer dizer que o índice de Basileia do banco é de 25%. Então, comparando o banco A com o banco B, né, o exemplo A com o exemplo B, nós temos o exemplo B, um banco muito mais sólido, um banco onde ele tem menos empréstimos quando se compara com o patrimônio, ou seja, ele tem um índice de Basileia maior do que o banco B. Lembra que eu falei que esse índice quanto maior, melhor? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a maior base de capital do banco é dele próprio, então ele consegue arcar com mais dívidas, ele consegue pagar e prever prováveis inadimplências sem aquilo afetar no relatório do banco de uma forma geral. Então, o índice de Basileia, resumindo, quanto maior, melhor. E quando a gente pega aqui um cálculo rápido, a gente consegue ver que, olha só, o Banco do Brasil tem um índice de Basileia de mais de 15%. O Banco Bradesco também, mais de 15% de índice de Basileia. O Itaú, 15%. E o Santander, em média, ali 13,5% de índice de Basileia, tá? Então a gente percebe que nessa relação, o melhor banco com o índice de Basileia maior é o Banco do Brasil. Então, pegando esse índice, esse seria o melhor banco, o banco com mais segurança, podemos dizer assim, para investir. Outra coisa que você deve estar atento é o índice de cobertura. E aí a gente sabe, pessoal, que os bancos eles trabalham com diversas frentes, né? Cartão de crédito, empréstimos, financiamento, enfim,
várias coisas, são vários ativos que o banco tem ali para trabalhar o dinheiro, para rentabilizar maior no futuro. E via de regra, pessoal, o negócio do banco é emprestar dinheiro. Eles precisam emprestar dinheiro para fazer dinheiro. E aí eles emitem uma taxa de juros para que seja remunerado, para que o banco, né, seja remunerado no futuro. Só que nem sempre o banco consegue essa remuneração de volta. Ou seja, às vezes o banco ele sofre calote das pessoas. Às vezes quando a taxa de juros aumenta muito, a pessoa fica desempregada, a economia vai mal, os bancos tomam um pouco na cabeça com isso, né, de não receber o que era esperado receber. E isso é o índice de cobertura. E aí, quando existe esse estudo do índice de cobertura, o banco ele tenta prever mais ou menos o calote que ele vai tomar. E aí ele tem de fazer uma provisão, ou seja, pegar parte do dinheiro que ele tem para receber e falar assim, olha, esse dinheiro nós não vamos receber mais, conta como prejuízo. Então ele já coloca aquilo no relatório como um calote, como um prejuízo. E aí ele toma parte do capital dele para fazer reserva para cobrir esse prejuízo. Então por isso que o índice de Basileia sendo maior, um banco ele se torna mais seguro. E aí só para efeito de informação, né, os bancos eles tomam como efeito o crédito de 90 dias. Ou seja, se ele tem uma inadimplência muito acima do esperado num prazo de 90 dias, ele vai acreditar aquilo no relatório. Em outras palavras, se o banco emprestou dinheiro para você e você está mais de 90 dias devendo esse empréstimo que era para ter pago, você já entra no índice de inadimplência do banco. E aí, pessoal, o índice de cobertura ele entra exatamente nesse período. E aí, no caso das demonstrações financeiras do banco, né, o que vai acontecer? O índice de cobertura ele é calculado pela divisão do saldo da PDD, ou seja, da provisão desses devedores que já estão ali nos 90 dias, pela inadimplência dos 90 dias. Então, o banco ele já sabe mais ou menos quem vai pagar, quem não vai pagar, ele vai pegar quem já está devendo os 90 dias e vai fazer a divisão. E para exemplificar um pouquinho melhor aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo. Olha só, o saldo provisionado de créditos de liquidação duvidosa do Itaú foi de 57 bilhões, tá? No segundo trimestre agora de 2023. E foram 27,07 bilhões de empréstimos cujo pagamento está atrasado há mais de 90 dias. Então, assim, o índice de cobertura do Itaú é de 212%, que é o resultado da divisão de 57 por 27. Então, você pega aquela diferença e vê o que sobrou dali, né? Então, o Itaú, ele fica com uma cobertura boa de 212%, o Santander com uma de 214%, o Bradesco com uma de 164% e o Banco do Brasil com uma cobertura aí de mais ou menos 143%. E aí, em teoria, pessoal, você entendendo o índice de cobertura e o índice de Basileia, você já tem dois indicadores muito legais aí para avaliar um banco, para entender se aquele banco ele é saudável financeiramente. E só isso já bastaria, mas eu vou te passar mais um indicador para que você entenda que a análise de banco é feita de uma forma diferente. E nada mais, nada menos, pessoal, esse indicador é o mais simples dos três, tá? Que é o índice de inadimplência. O que quer dizer, Bruno? Isso daí é quem fica devendo, ou seja, é o índice das pessoas que estão ali no banco de dados do banco, ou seja, que são clientes do banco, que são inadimplentes, ou seja, que não pagam os empréstimos, os financiamentos, enfim. Tecnicamente falando, o índice de inadimplência é a relação do resultado financeiro dos que não pagaram em 90 dias pelos que pagaram os 90 dias. Então, a relação entre os que não pagam e os que pagam. E quanto menor foi essa relação, melhor é a saúde financeira do banco. Então, olha só, pelo cálculo, né, que foi mostrado aqui, a gente tem um Banco do Brasil com 2,72 apenas de índice de inadimplência, o Itaú com 3%, o Santander com 3,30% e o Bradesco com 5,10% de índice de inadimplência. Então, quando a gente pega esses três dados aqui, o índice de Basileia, o índice de cobertura e o índice de inadimplência, a gente percebe que, se a gente colocar numa balança, o Banco do Brasil ele foi o melhor posicionado, apesar dele ter o índice de cobertura não sendo o melhor. Mas na relação dos três ali, a gente percebe que o Banco do Brasil ficou melhor posicionado. E aí você pode pegar essa análise, né, desse vídeo que eu te mostrei como fazer e comparar com o PVP, com o PL, com o Dividend Yield e fazer a sua análise e montar a sua carteira decidindo investir ou não em algum bancão. Espero que eu tenha te ajudado, eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe e mais uma vez um muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.